E nesse momento, eu acho que a gente está numa excepcional fase para comprar bem as coisas. E vou dar um exemplo que apareceu no meu último vídeo do quadro Viver de FIIs, onde eu fiz mais uma compra de um fundo imobiliário. Aliás, ele já estava na minha carteira, eu só aumentei a posição. E se eu pego o carrego da carteira desse fundo imobiliário, que é formado por CRIs, o que ele vai me pagar ao longo do tempo é algo como IPCA mais 8,5. E aí eu te pergunto, quando que você pode comprar alguma coisa que te pague IPCA mais 8,5? Se eu volto aí ao longo dos meus quase 17 anos como investidor, foram pouquíssimos episódios na história do Brasil onde essa chance apareceu. E é aquilo, né? O Sêneca já dizia no século I depois de Cristo, que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. A oportunidade está aí, eu me preparei para ela, eu estou aproveitando. Então, você tem que decidir se você vai aproveitar ou se você vai deixar a oportunidade passar na sua frente. E há um ditado que eu aprendi no exército que dizia que oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso atrás. Ou você pega quando aparece, ou você deixa passar. Talvez quem me ensinou esse ditado não soubesse, mas há um deus grego chamado Kairos, que é um dos deuses temporais, é um dos deuses do tempo, só que ele é a divindade de um tempo específico, é o tempo oportuno. E a representação dele, eu vou colocar uma imagem aqui, é de um jovem com um penteado inusitado. Ele tem uma franja de cabelo na frente e ele é careca depois. Ou seja, quando o Kairos, o deus do tempo oportuno, aparece, ou você pega ele pela franja, ou você vai deixar ele passar. E eu, particularmente, estou aproveitando essa oportunidade para comprar bons ativos, não estou comprando nada muito alavancado, empresas em turnaround, por bons preços, que mesmo se o preço não subir, eu estou satisfeito porque eu estou ganhando de outra forma, por exemplo, via dividendos, um belo de um retorno. Pergunta 3, do LF Moreira. Toda carteira subindo demais, diversificada em setores perenes. Esperar baixar para aportar? Fazendo um link com a pergunta 2, a gente vê que nós não estamos com preço muito esticado se você olha em termos históricos. E vamos lembrar também que nós passamos por uma série de pregões seguidos, tivemos 13 seguidos de queda. Tudo bem que se você pega e computa toda essa queda, né, você vê que não foi algo tão relevante assim. Mas já foi um período onde, se você for olhar médias de preço, né, a média já foi caminhando um pouco mais para baixo, diminuiu aquela euforia que a gente estava para o início do ciclo de corte de juros. Nós tivemos um pouco de balde de água fria também com uma inflação que veio mais alta esse mês, com o déficit fiscal do governo também que está bem alto, um dos piores da história. Então eu acho que a gente está no momento de fazer mais aportes. Eu segurei durante essa alta, deixei de fazer um aporte, se eu não me engano foi num dos vídeos do Viver de Ações, mas no Viver de FIIs agora eu já fiz, no próximo Viver de Ações eu vou fazer também. Eu não acho que devia segurar não. Eu tô aproveitando para comprar aquilo que ficou para trás na minha carteira, sem fugir muito daquilo que eu tenho em termos de balanceamento, né? Porque se algo subiu demais, talvez eu seja obrigado a vender, ou eu posso tentar rebalancear através de novas compras daquilo que ficou para trás, sendo que eu vou comprar aquilo que ficou para trás, mas ainda mantém fundamento. Se não tiver fundamento, eu simplesmente vendo e vou para outra. Pergunta 4, do Ivo L. Moraes. Existem dívidas boas? Se sim, quais? Olha, eu sou meio intolerante com dívidas no geral, porque quem tem dívidas precisa que as coisas deem certo. Mas há exceções a essa regra. E aqui eu falo de pessoa física, tá? Pessoa jurídica também é outra história, dependendo do regime que você tenha na hora de pagar tributos, né? Se é uma empresa do lucro real, aí a coisa vai mudar de figura. Mas pegando a pessoa física, você pode fazer dívidas boas quando você consegue se endividar, entre aspas, de graça. Exemplo, pessoal que lá atrás fez o FIES. É o caso até do Kaique, o chefe do time de edição aqui do Grupo Primo. Ele fez FIES lá atrás, uma vez eu perguntei para ele o quanto era o custo da dívida, e ele falou que era algo como 5% ao ano, talvez até mais baixo do que isso, eu não vou lembrar realmente, mas o que me chamou a atenção é que era um custo que ele, no geral, é mais baixo do que a inflação que nós temos no Brasil. Nesse nível de juros, eu mesmo pegaria todo o dinheiro que eu pudesse emprestado, porque veja que eu tô pegando R$100 emprestado para no final do ano dever 105, mas no final do ano, para você comprar a mesma coisa que você comprava em janeiro com R$100, você precisa de 106. Isso pelo IPCA, né? Aí nessa hora muita gente vai lembrar, não, mas o IPCA é uma média puxada para baixo, talvez eu precise de 120. De modo que se endividar por esse custo tão baixo é bem interessante. E se o custo começa a aumentar, a dívida fica menos atrativa. Mas, via de regra, se você ainda consegue, e aí você tem que pensar em retorno de aplicações, entre aspas, né? Porque não é livre de risco, mas com menos risco. Como, por exemplo, aplicações de renda fixa, que tem um bom risco de crédito, você colocar um dinheiro em Tesouro Selic, por exemplo. E se você tem, nesse dinheiro que está no Tesouro Selic, mais retorno do que o custo da sua dívida, também valeria a pena você assumir essa dívida. Vou dar um exemplo de um imóvel que você queira comprar agora. E aí você tem o dinheiro para pagar à vista pelo imóvel. Esse dinheiro está rendendo lá no Tesouro Selic 13,25% no momento.
com tendência de queda, mas no momento rende isso. E o custo do financiamento vai ficar em 10% ao ano. Poxa, para que você vai tirar o dinheiro de uma aplicação que te dá 13,25 para pagar um imóvel, sendo que você pode financiar esse imóvel por um custo de 10% ao ano? O mais interessante é, faça o financiamento, vá pagando ele aos poucos, enquanto o custo dele está em 10% e seu retorno está em 13%. À medida que a Selic vai baixando e seu retorno fica menor, até uma hora que ele fica muito próximo da dívida, até tá pagando mais, mas vai ter imposto de renda sobre o seu ganho de capital, aí você faz o quê? Você vai e desfaz a sua aplicação e quita o financiamento o mais rápido possível, pagando lá desde as últimas para ter o desconto de juros. Então, nesse caso, o endividamento ele acaba sendo uma opção interessante. Só que eu falo isso com muitas aspas, porque parte das pessoas que estão aqui vão ouvir apenas endividamento interessante, não vão fazer conta nenhuma e vão ficar se endividando, metendo os pés pelas mãos, comprando mais do que podem, porque não tem esse dinheiro investido. Então, eu digo isso mais para aqueles que são educados financeiramente. Para quem não é, às vezes o melhor é simplesmente ser intolerante com dívidas, sobretudo aquelas que têm juros muito altos, o que é quase todas as dívidas, né? Aqui eu dei exemplo de financiamento e de FIES, que são aquelas que costumam escapar disso. Pergunta 5, o Eduardo mandou aqui: qual é a melhor poupança para fazer para filho recém-nascido? E a Mila tinha mandado uma pergunta na mesma vibe, né? Qual é a melhor forma de fazer um fundo de reserva para minha filha que hoje tem 5 anos? Bom, como diz o Nassim Taleb, né? Facta non verba, ou seja, ações e não palavras. O que eu pretendo fazer para os meus filhos? Uma previdência privada. Mas eu não vou fazer a previdência no nome dos filhos, vou fazer no meu nome e vou colocar eles como beneficiários. E por que eu pretendo fazer isso? Porque vamos supor que essa criança com 18 eu queira dar um dinheiro para ela. A previdência que eu fiz para ela, por exemplo, que está no nome dela. Com 18, eu não tenho que querer mais nada, né? Se está no nome dela, passa a ser dela. Ela pode acessar os recursos quando ela quiser. Mas com 18 anos, o jovem, ele não tem muita ideia do que vai fazer da vida. E quase sempre ele vai fazer besteira, né? Você pega inúmeras histórias, até na Bíblia, lá, por exemplo, do filho pródigo. E prodigalidade é isso, né? Querer gastar pra caramba, que recebe uma herança adiantada e dilapida o seu patrimônio. Aí depois que ele faz isso, ele aprende com essa própria experiência, mas eu acho que ele poderia ter gastado menos dinheiro para ter o aprendizado. De modo que o que eu pretendo fazer é, esse dinheiro é do meu filho, da minha filha no futuro. Posso dar uma parte, por exemplo, para ele pagar uma faculdade, um curso de especialização, iniciar um pequeno negócio, mas o grosso dele eu daria só depois. Se você volta para a Grécia Antiga, a maioridade em Esparta era com 30 anos. Em Atenas, se eu não me engano, era na casa dos 18. Eu acho que nesse ponto os espartanos foram mais sábios do que os atenienses em termos de sabedoria acumulada pelo homem. Com 30 você já está muito mais maduro. Você já fez um monte de besteira na sua vida, viu que dá certo, viu que dá errado e tem muito mais condições de gerir um patrimônio maior em comparação a alguém com 18. Então o que eu pretendo é, faça essa previdência, vou aportando ao longo do tempo. Depois de um tempo eu posso parar de aportar, ela fica só acumulando em termos de rendimento. Com 18 posso retirar alguma coisa e dar para o meu filho. O limite, por exemplo, de doação isento de imposto aqui no Brasil varia de estado para estado. E aí com 30 ele vai receber esse dinheiro acumulado. Sendo que se eu vier a falecer no meio do caminho, logicamente não está nos meus planos, né? Mas somos mortais, imprevistos acontecem, aquilo vai para quem é de direito, para os beneficiários, sem passar por inventário, dependendo isento de TCMD, e sem passar por discussões, desde que não seja todo o meu patrimônio, né? Vamos lembrar que na legislação nacional nós temos lá a parte legítima, que vai seguir os ditames da lei, e a parte disponível, que eu posso escolher dispor da maneira que eu quiser. Se eu quiser deixar uma pessoa que não é da minha família, eu posso, só não pode passar de 50% do meu patrimônio. Então, na previdência, eu poderia colocar uma parte que iria direto para o meu herdeiro ou para os meus herdeiros, dividido da maneira como eu quisesse, antes que o restante siga a disposição legal. E aí, vantagens de uma previdência, porque é lógico que você pode fazer uma carteira diversificada também, com vários ativos de longo prazo para o seu filho, mas no longo prazo, se a gente pega em termos tributários, poucas coisas são tão eficientes quanto uma previdência privada, porque se você monta uma carteira onde você tem vencimento de CDBs, de renda fixa, de títulos públicos, conforme vai vencendo, vai pagando imposto automaticamente, de no mínimo 15%. Se você pega e investe em fundos, porque você já tem o trabalho de fazer a sua carteira, ainda quer fazer para outra pessoa, então fala, vou terceirizar essa parte. E coloca em fundos, mas você não quer correr muito risco naqueles fundos mais voláteis de ação e pega um multimercado. Lá você vai ter a cobrança do Come Cotas, que semestralmente, sempre no final de maio e novembro, vão incidir pegando no mínimo 15% do resultado positivo que você teve no período. De modo que, nessa conta do 0 até os 30 anos que eu coloquei para o meu filho, teríamos a cobrança de imposto 60 vezes. Numa previdência privada com a mesma carteira desse fundo multimercado, eu não teria cobrança de imposto em nenhum momento, a não ser nas horas que eu fosse retirar algum dinheiro. Sendo que, pegando uma tabela regressiva de imposto de renda, após 10 anos do aporte, o imposto chega no mínimo de 10%, e nada paga tão pouco imposto, exceto aquilo que é isento, mas tirando os isentos, nada paga tão pouco imposto. Já falei da vantagem sucessória, caso alguma coisa aconteça no meio do caminho, e em alguns raros casos, pode valer a pena você fazer uma tabela progressiva também, porque você pode discordar de mim e falar, não, meu filho vai ser muito responsável, eu quero dar o dinheiro para ele quando ele tiver 18 anos. Você, por exemplo, pode colocar numa previdência privada, com 18
2018 passa a ser dele, você fez o nome dele, nesse caso. E aí você colocou a tabela de imposto de renda progressiva e se ele tirar até o limite da isenção, que hoje é de R$ 2.112 por mês, ele paga zero imposto sobre os ganhos que ele está tendo na previdência privada dele, desde que ele não tenha outra fonte de renda, né? Essa é a parte meio tricky, né? Meio armadilhada dessa questão da tabela progressiva de imposto, porque se você ganha 2.112 da previdência, não pagaria nada. Ganha mais 2.112 do trabalho, isolado isso não pagaria nada. Tem mais um imóvel alugado que te dá 2.112, isolado também não paga nada. Se você junta tudo, dá mais de R$ 6.000, você paga 27,5% de imposto em tudo. Por isso que eu geralmente fico com a tabela regressiva de imposto. Minhas 4 previdências têm tabela regressiva. E para quem quer mais informações de previdência, tem uma playlist aqui no canal falando só sobre esse assunto. E o último ponto aqui, o Lucas pediu para comentar. Você viu a notícia do streamer que perdeu 240 mil em cripto ao vivo porque deixou vazar as chaves da wallet? E eu vi a repercussão que isso deu. Para quem não acompanhou, eu não conhecia esse streamer, o nome dele é Ivan Bianco, de um canal chamado Fraternidade Cripto. E parece que durante uma live, ele acidentalmente, né, ele queria fazer uma transação, ele acabou abrindo um bloco de notas onde ele tinha lá as chaves privadas da carteira e uma vez que você revela essas chaves, bom, qualquer um de posse delas pode assumir o controle da sua carteira e transferir esses ativos para um outro local. Foi o que aconteceu. Eu particularmente acho uma pena, né, porque alguém que criou um canal muitas vezes para divulgar o assunto, tentar ensinar outras pessoas. Eu não acompanho o canal dele, então não posso falar muito sobre isso, mas eu vi fotos depois dele emocionado por conta disso, então nem sei qual foi o paradeiro do dinheiro, se devolveram, se não devolveram. Agora, com certeza há lições a serem aprendidas com isso. A primeira delas é para você não armazenar suas chaves no computador. Melhor você deixar isso offline. E a segunda delas é repetir para si mesmo uma indagação que ela estava presente na entrada do Templo de Apolo em Delfos, onde os gregos e habitantes do mundo antigo iam se consultar com o oráculo mais famoso da antiguidade. Lá era tido como um umbigo do mundo, né? Você tinha uma pitonisa, uma sacerdotisa, que ficava dando os vaticínios, os desígnios do deus Apolo para as pessoas. E na entrada do templo, você tinha a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. E por que eu digo isso? Porque geralmente o pessoal que começa em cripto fica muito entusiasmado, né? E tem aquela ideia verdadeiríssima de not your keys, not your coins, ou seja, eu quero as chaves privadas para mim, porque esse é o espírito das criptomoedas. Só que nem todo mundo vai conseguir ter a guarda responsável das chaves privadas. E aí, pensando que você quer ter exposição a uma classe de ativos que tem momentos de subida excepcionais, né, ganhos exponenciais, talvez seja melhor você fazer isso via ETF. Eu já dei esse conselho para vários amigos meus. Pô, tem amigo meu que toda semana ele tem que recuperar a senha do e-mail. Será que esse cara ter as 12 palavras da carteira com ele é o melhor negócio mesmo? Eu particularmente penso que não. Então eu tenho hoje essa exposição feita da maneira raiz, mas isso vai de acordo com o meu perfil. Tem outras pessoas que eu vejo, você pode se expor assim. Para outros, eu acho que é muito mais temerária essa questão de você querer fazer a sua autocustódia. Então, para alguns, você quer ter exposição, talvez o ETF seja melhor do que você simplesmente comprar suas próprias criptos. Ah, não, mas eu não quero só exposição. Eu quero proteção contra medidas do governo, algum tipo de confisco que pode acontecer no futuro, bloqueio de contas, etc. Aí é outra história. Agora, se você só quer exposição, quer ganhar dinheiro com essa classe de ativos que vai subir muito ao longo do tempo, provavelmente, então talvez um ETF seja melhor. Mas esse é o ponto, né? Conhece a ti mesmo para decidir se é melhor ETF, se é autocustódia. E se for fazer autocustódia, poxa, dê uma estudada nisso para fazer direito e não ter problemas. E com isso eu encerro mais esse Perini Responde. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like. Se inscreva aqui no Você Mais Rico. Me siga nas redes sociais, lá do Instagram que eu tiro as perguntas que eu respondo aqui. Um grande abraço e até a próxima.